acessando através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, mais um culto online. E quero compartilhar com vocês que temos recebido vários relatos de pessoas alcançadas, tocadas, transformadas através desse trabalho feito pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que têm gravado vídeos, pessoas que nos têm enviado mensagens, e isso tem enchido o nosso coração de alegria. E podemos ver novos caminhos abertos pelo Senhor. Às vezes nós precisamos passar por uma situação de aperto para que nós possamos assim nos defrontar com novos desafios e horizontes. Graças a Deus. Mas esse tempo também continua sendo um tempo de grande apreensão, preocupação, de insegurança. Há muita gente insegura, muita gente desesperada. E fico a pensar na segurança que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos traz. Fico a pensar nas palavras dele, quando ele se revela aos discípulos como o bom pastor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 27, verso 28, assim está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pense nessa última frase: ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é o bom pastor e nós podemos ter total segurança nele. Graças a Deus. Nele nós estamos seguros. Coloque a sua vida diante dele. Permita que ele seja o seu pastor. Permita que ele cuide da sua vida. Vamos orar pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção do Senhor para o nosso culto desta noite. E eu vou chamar alguém muito especial para estar orando pelo nosso culto de hoje. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Aqui é a diaconisa Silma. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome. Por esse momento, Senhor, que o Senhor está nos proporcionando. Quero entregar, Senhor Deus, o teu filho na direção. Quero entregar, Senhor Jesus querido, a tua palavra que será ministrada nesta noite. Os louvores, Pai querido, que serão entoados. Deus recebe, Senhor, no trono da tua glória. Tudo, Pai querido, Pai amado, é para o louvor, é para a glória do teu nome. Queremos, Pai querido, Pai amado, entregar todos que estão ligados nesta hora a esse canal. Que o Senhor esteja falando, Pai querido, em cada coração. Ó Deus amado, levando alegria, alegria da salvação aos que estão enfermos. Aqueles que ainda, Senhor, não tiveram encontro com o Senhor, que esses sejam, Senhor, ó Deus querido, alcançados pela tua palavra nesta noite. Deus abençoa, Senhor, o nosso país, dá direção às nossas autoridades. Deus querido, Deus amado, que em tudo, Pai querido, o teu nome seja glorificado e exaltado. Use, Senhor, esses momentos, ó Deus, que estamos vivendo para a glorificação do teu nome, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração desde já, Pai querido. Ó Deus, por esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento, Senhor, de gratidão ao Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. Abençoa o nosso momento e recebe, Senhor, a nossa adoração. É a oração que eu faço a Ti, na certeza, Pai, que todos que estão nos ouvindo nesta noite, Pai, receberão do Senhor aquilo que tem necessidade. Deus, em nome de Jesus, tudo nós entregamos e já te agradecemos, ó Deus, hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.
Uma boa noite a todos, amados, em nome de Jesus. Pais e irmãos, te convido a adorar o Senhor onde você estiver, exaltar a Ele, declarar palavras de adoração a Ele, declarar que Ele é santo, que Ele é exaltado. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus. Aleluia, tu és exaltado, Senhor. Declare mais uma vez, Ele é exaltado. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor, declare. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, exaltado nos céus. Exaltado, exaltado nos céus. Exaltado, exaltado nos céus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
seus braços de amor. Amém. Graça e paz, amados, quero expressar a minha alegria em podermos mais uma vez estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para falarmos um pouco a respeito daquilo que Deus tem para os nossos corações, para as nossas vidas, e de uma forma muito especial, antes de qualquer outra coisa, eu quero nos colocarmos na presença de Deus, quero orar com você, pedindo que Ele venha ministrar aos nossos corações e falar conosco nesta oportunidade. Feche os olhos, curva a sua fronte e oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nesta oportunidade, ó Deus, nos colocamos diante de Ti porque cremos e sabemos que Tu és o Senhor de todas as coisas, que em Tuas mãos está todo o poder, toda a autoridade, que Tu és onisciente, onipotente e onipresente. Crendo nisto, ó Deus, confiando nisto, nós nos prostramos diante da Tua autoridade e nos prostramos, ó Deus, diante da Tua vontade. E pedimos, Senhor, que Tu venhas falar conosco nesta oportunidade, que Tu venhas, ó Deus, ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, porque sabemos que em Tuas mãos está, Senhor, toda a situação que temos vivido. Sabemos, ó Deus, da necessidade de estarmos na Tua presença, de andarmos contigo, de vivermos, ó Deus, na Tua dependência, confiando, esperando a Tua definição, ó Deus, em tudo, Senhor, que envolve a nossa vida, que envolve este mundo, que envolve a Tua igreja. Por isso, Senhor, nos leve a confiar, a esperar, a depender de Ti e ficarmos, ó Deus, na Tua presença para que o Teu nome seja glorificado. Queremos, ó Deus, pedir que a Tua palavra venha ministrar as nossas vidas, aos nossos corações, venha falar conosco, trazer mais para cada um de nós, ó Deus, de Ti. E que isso, Senhor, edifique a Tua igreja, edifique as nossas vidas, para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amado, nós temos conseguido perceber ao longo dos dias a ansiedade de muitas pessoas. E essa ansiedade tem roubado a paz, tem roubado a tranquilidade. Essa ansiedade tem levado muitas vezes as pessoas a viverem de uma forma desconfortável diante de tudo que temos vivido. É bem certo que essa doença, a Covid-19, proveniente do coronavírus, do novo coronavírus, ela traz a sensação de que estamos mais próximos da morte. Diante dos noticiários, diante dos números que são colocados, diante de tudo aquilo que é apresentado. Muitas vezes nós temos essa sensação. Muitas vezes isso ocupa a nossa vida, o nosso coração, e muitas vezes tem nos tornado ansiosos, preocupados, e por que não dizer muitas vezes até descontrolados diante dessa situação. É bem certo que nenhum de nós fica tranquilo quando se fala da morte, fica tranquilo quando se fala desse tema, e ainda mais tendo essa sensação de que ela está próxima de nós em todo momento. Mas eu queria falar um pouco a respeito da experiência de segurança que o apóstolo Paulo nos passa na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 23, quando ele nos diz o seguinte: ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. As convicções que o apóstolo Paulo trazia na sua vida, no seu coração, de que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Isso fazia com que ele tivesse segurança. E como essa segurança pode inundar os nossos corações, inundar as nossas vidas, inundar o nosso dia a dia? É bem certo que o apóstolo Paulo não estava vivendo aqui em momentos tranquilos. É bem certo que quando ele escreveu esta carta, ele estava passando por momentos difíceis, mas ainda assim, ele diz que é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Por que essa segurança na vida do apóstolo Paulo? E eu quero destacar 3 pontos em especial.
O primeiro deles, quando ele fala no versículo 21 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra de Deus já nos diz, no Evangelho de João, o próprio Jesus já afirma que aquele que morre nele, ainda que morra, viverá. A certeza de uma vida eterna, ela está acompanhada da palavra de Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. A certeza de que estamos nos braços de Cristo, a certeza de que Ele nos sustenta e que Ele nos guarda, deve fazer com que a nossa caminhada aqui neste mundo seja para a honra, a glória e o louvor do seu nome. O apóstolo Paulo, quando ele diz que o morrer para ele é lucro e que o viver é Cristo, ele está dizendo que a sua vida aqui na face da terra, ela se resumia a servir a Cristo. O prazer dele, depois que ele foi alcançado pelo poder libertador da cruz, depois que ele foi transformado pelo poder do sangue de Cristo, depois que ele se encontrou com o Senhor, que deu a sua vida por ele, que se entregou por ele, que se derramou naquela cruz por ele, e quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, a sua vida passou a ser para a honra e a glória de Cristo. O prazer da sua vida era servir a Cristo. O prazer da sua vida era estar na presença de Cristo, fazer a obra do Senhor. Não havia uma outra coisa que poderia lhe agradar nesta terra. Não havia um outro prazer neste mundo. Não havia nenhum outro tesouro que pudesse saltar aos teus olhos. O que saciava o coração do apóstolo Paulo era servir a Cristo, estar na presença dele. O mundo, ele tinha plena convicção que era apenas um tempo, era apenas uma passagem, que ele não era cidadão deste mundo, que ele estava aqui apenas como peregrino, e que este mundo não tinha mais para ele valor. Não estou dizendo que ele não gostava dos seus, não estou dizendo que ele não gostava das pessoas que estavam ao seu lado, dos seus parentes, mas o que eu quero falar é que o prazer do apóstolo Paulo neste mundo era servir a Cristo. E o primeiro ponto que o levava a ter segurança e tranquilidade diante deste tema, morte, é que, estando nesta vida ou na vida futura, para ele não fazia diferença. Porque em todos os dois lugares, ou nesta vida ou na futura, ele estaria com Cristo, na presença de Cristo, servindo a Cristo e fazendo aquilo que era a vontade de Cristo. A sua vida resumia-se a isso. Diferentemente de muitas vezes o que nós encontramos nos dias atuais, onde Cristo sempre é secundário e nunca a prioridade na vida das pessoas. Quando este mundo tem mais valor, quando as coisas desta terra têm mais valor do que Cristo, a morte ela é angustiante para cada um de nós, porque vamos perder isso. Mas quando nós pensamos da mesma maneira que o apóstolo Paulo, afirmando que o viver é Cristo e o morrer é lucro, afirmando no verso 23 que de um lado e de outro, ou seja, nesta vida ou na outra vida, ele está constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não havia nada que saciasse mais o seu coração e o seu desejo do que estar com Cristo. Isso fazia com que o apóstolo Paulo tivesse segurança diante deste tema tão assombroso que é a morte. Uma outra coisa que fazia com que o apóstolo Paulo descansasse, que fazia com que ele aquietasse a sua alma diante deste tema, era o fato de conhecer as Escrituras. E no Salmo 23, no verso 1 ao 4, ele diz o seguinte para nós, este salmo: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o verso 4 em especial: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Conhecer as Escrituras e conhecer aquilo que Deus faz é essencial para que haja segurança nesses dias em que a morte parece tão próxima. Quando o salmista fala de que o Senhor é o seu pastor, ele está afirmando que o Senhor é aquele que lhe conduz, que o Senhor é aquele que lhe guarda, que o Senhor é o seu provedor. Ele lhe leva para pastos verdejantes. Ele, o Senhor, lhe leva para águas tranquilas, ou para junto das águas tranquilas. Geralmente o lugar onde o animal sempre é vulnerável. Mas o Senhor cuida dele. E aí, de uma forma muito especial, no versículo 4, quando o salmista afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E a afirmação do salmista aqui não é com relação a este mundo. Não é com relação às coisas desta terra apenas. Mas a afirmação do salmista nos leva a ter convicção de que mesmo que tenhamos que enfrentar a morte, que é o maior inimigo que o homem pode ter em todos os tempos, ainda que isso venha a acontecer, o texto diz que o Senhor está com ele, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E o fato do apóstolo Paulo conhecer as Escrituras fazia com que ele pudesse descansar e saber que mesmo que ele venha enfrentar a morte, ou passar pelo vale da sombra da morte, ou passar por momentos angustiantes nesta vida, ou enfrentar a própria morte como era capaz que acontecesse, ainda assim, isso não poderia assombrar o seu dia, a sua caminhada, a sua vida aqui nesta terra. Porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor quem nos guarda. E esse guardar e sustentar não está baseado nas coisas deste mundo. Não está baseado nas coisas desta terra. O apóstolo Paulo conhecia bem os salmos. Ele conhecia bem a palavra, ele sabia disso. Ele sabia que o Senhor era o seu sustentador, que ele poderia confiar, que ele poderia esperar, que ele poderia simplesmente depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Quando o próprio salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esse entregar, já falei numa outra oportunidade, é lançar-se aos braços do Senhor. É se colocar nos braços do Senhor, confiando, esperando e sabendo que Ele é a única solução. Não existem outras soluções, não existe outro Salvador, porque ninguém venceu a morte como o teu Salvador, como Jesus que morreu por você naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Não existe uma outra solução. Ninguém mais venceu a morte. Nenhum outro homem ao longo da história conseguiu fazer isso. Mas Jesus sim. E por isso ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Confie nisso. Você pode enfrentar o vale da sombra da morte. Você pode enfrentar os problemas desta vida ou a própria morte, mas jamais a paz de Cristo vai ser roubada de você, a não ser que você deixe isso acontecer. A não ser que você valorize mais este mundo do que as coisas eternas e celestiais. Guarde isso no teu coração. A segurança do apóstolo Paulo quando dizia: melhor é estar com Cristo. Estou plenamente convencido de um lado e do outro, constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que fazia ele afirmar isso era a convicção e a certeza do Deus que ele servia, de que ele é o sustentador da nossa vida aqui e na eternidade.
Uma terceira coisa e última, a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 14, o apóstolo João, ele escreve para nós a respeito daquilo que Jesus mesmo falou. E nesse capítulo 14, os discípulos estavam angustiados, entristecidos, amargurados, porque o mestre havia anunciado que iria deixá-los. Havia uma falta de esperança, havia algo que lhes preocupava, que atormentava, que lhes tirava a paz. E é bem possível que você esteja vivendo desta mesma forma diante desses problemas que temos enfrentado. Sejam eles por conta do coronavírus, sejam eles por conta dos problemas sociais e econômicos que têm te assolado. Mas diante disso, diante dessas circunstâncias que os discípulos estavam vivendo, logo após indicar o traidor, logo após dizer que estava indo, e os discípulos entristecidos então, Jesus então diz para eles no capítulo 14, no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante de toda a preocupação dos discípulos, Jesus diz para eles, olha, não se turbe o vosso coração. É como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte, não deixe estas coisas roubarem a sua paz. Não deixe essas coisas roubarem o prazer de estar na minha presença. Não deixe essas coisas perturbar vocês, fazendo com que vocês estejam com o coração angustiado, fazendo com que vocês estejam preocupados quanto ao dia de amanhã. Até porque dias antes, o próprio Jesus já havia falado para que eles não se preocupassem, não ficassem ansiosos quanto ao dia de amanhã. E aqui ele então diz, não se turbe o vosso coração, creia, somente creia, creia em Deus e creia também em mim. Mas parece que essa palavra nesses dias difíceis, parece que esta palavra, nos momentos em que estamos vivendo, crer, parece que ela some do nosso vocabulário. E os tormentos da vida parece que nos alcançam de tal maneira que roubam de nós a confiança, a certeza, a esperança e o crer que Jesus aqui destaca. Crer em Deus, crer em Jesus. É isso que ele fala. Credes em Deus, credes também em mim. E aí ele faz um pronunciamento dizendo para os seus discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas. Não se preocupe. Não vai haver excesso de pessoas e não vai faltar moradas para ninguém. É como se ele dissesse assim, olha, eu tenho um hotel preparado para você com muitos quartos. E você não precisa se preocupar, porque o seu lugar está guardado. É interessante porque o que ele está querendo transmitir para mim e para você era exatamente o que o apóstolo Paulo expressava quando ele dizia que partir e estar com Cristo é muito melhor. Segurança, tranquilidade. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não se apavore, não tenha medo, descanse, simplesmente descanse. Crer em Deus e crer também em mim. E ele diz mais, no versículo 2, quando ele afirma que na casa do Pai há muitas moradas, ele diz, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Ou seja, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, não é assim. Mas eu estou afirmando, lá tem muitas moradas, tranquilize o coração, descanse no Senhor, espere no Senhor. Eu vou preparar-vos lugar. E ele foi
ele cumpriu a sua promessa. E no versículo 3 ele diz para nós que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí, se a sua esperança é Cristo, se a sua esperança é estar no mesmo lugar que Cristo, você não precisa se preocupar, se apavorar. Você não precisa ter medo da morte. Porque a nossa esperança é exatamente essa: morrer e estar com Cristo. Porque mesmo que a morte nos atinja, ainda que morra, viverá. É o que Jesus nos fala. Então, meu amado, então, minha irmã, meu irmão, a tranquilidade que Paulo passa para cada um de nós, quando ele diz que morrer para ele é lucro e que viver para ele é Cristo, ou seja, Cristo é a razão do seu viver, que isso seja a verdade que habite em nós. Porque se essa verdade habitar no meu coração, não importa se eu estou com Cristo neste mundo ou não, não importa se é agora ou se é na eternidade, o que importa é estar com Cristo. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu sustentador, Ele é o meu Salvador. E eu creio nisto, porque as promessas de Deus me levam a crer nisto. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ainda que você esteja passando por tempos difíceis, tempos de Covid-19, tempos de ansiedade, de medo, tempos onde há insegurança, saiba, o Senhor está com você. E ainda que a morte venha nos alcançar, seja pela Covid, ou seja, por qualquer outro meio, acidente, ou qualquer outra coisa que venha nos assolar, qualquer outra enfermidade que venha nos assolar, não tem problema. Existem muitas moradas que foram construídas, preparadas por Cristo para cada um de nós, que foi lavado e remido de fato pelo sangue de Jesus. Descanse no Senhor. Acalma o teu coração. Creia na palavra de Deus. Lança, eu amo esta palavra quando diz, lança sobre o Senhor, com súplicas e orações e ações de graça. Porque fazendo isso, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda a nossa alma e o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração. Então, meu amado, nesta oportunidade, eu quero trazer esta palavra que deve te tranquilizar, de segurança. A mesma segurança que levou o apóstolo Paulo a dizer que para ele partir e estar com Cristo era infinitamente melhor. Que na nossa vida, no nosso dia a dia, sejamos capazes de falar a mesma coisa. Não com medo, não com insegurança, mas com a convicção de que o Senhor é o nosso Salvador e de que Ele venceu a morte e que também venceremos, porque o sangue dele nos cobre e nos liberta do império das trevas. Descanse no Senhor, ande nos caminhos do Senhor e tenha segurança em Cristo, a ponto de dizer que é infinitamente melhor partir e estar com Ele. É claro que na palavra o apóstolo vai nos dizer, no versículo seguinte, no versículo 24, ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E a única coisa que fazia com que o apóstolo Paulo entendesse que ele deveria ficar neste mundo é porque a obra do Senhor ainda não estava terminada através dele, para aqueles que os ouvia, para aqueles que eram discípulos dele.
mas que cada um de nós não venhamos a temer a morte, porque a nossa vida, a alegria da nossa vida é Cristo. E aqui neste mundo, ou na eternidade, a alegria vai estar conosco, que é Cristo Jesus. Descanse no Senhor, não se apavore, não entre em pânico, mas que a graça infinita do Senhor, a misericórdia do Senhor, encha o seu coração e a sua vida, para o louvor do nome dEle e para a glória dEle. Oremos. Feche os teus olhos mais uma vez, curve a sua fronte mais uma vez e ore ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida na Tua presença. E quero pedir, Deus, que a mesma segurança que o apóstolo Paulo tinha em seu coração, de estar na Tua presença, a ponto de dizer que para ele era melhor partir e estar contigo, que esta mesma segurança venha encher o coração de todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Toda a sua igreja, comprada pelo sangue precioso de Cristo. E que esses corações possam desfrutar e gozar da tua paz, infinita paz. E o próprio Jesus disse que não nos dava esta paz como o mundo dava, mas que era uma paz que o mundo não conhecia, porque não conhecia Ele. Mas nós, Igreja do Senhor, devemos continuar caminhando, crescendo, andando, estando a cada dia na presença do Senhor, para que essa paz reine nos nossos corações e nos encha para o louvor da glória dEle. E que a segurança que o apóstolo Paulo tinha a ponto de afirmar isso, também possa encher os nossos corações. Da mesma maneira com que o salmista dizia que o Senhor era o seu pastor, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava com ele. Que esta mesma segurança nos cerque em cada momento, para que a tua paz reine em nós e nós possamos, em nome de Jesus, desfrutar dela para o louvor da sua glória. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que diz o salmista. E por isso, em nome de Jesus eu peço isso. Que esta palavra seja bênção no coração dos teus filhos, para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados, e que vos guarde, e que derrame sobre vós a sua bênção, para o louvor, glória e honra do nome daquele que é digno, o Senhor dos Senhores. Amém. Que Deus abençoe. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte, gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor.
sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos cantar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do teu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Boa noite a todos, aqui é o presbítero Eduardo. Eu e minha família saudamos a todos com a paz do Senhor. E neste momento vamos estar fazendo uma oração. Graças eu te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias permeiam todas as coisas, boas ou más, e que elas se renovam a cada manhã para nos manter ou nos levar à tua presença. Assim te agradecemos pela tua palavra exposta e que ela venha fortalecer os nossos corações, nos moldar à sua vontade e nos levar à tua presença. Que a tua presença venha a ser algo real em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé neste momento de provação, pois fé é a certeza de coisas, é a convicção de fatos, que embora não tenhamos ou não vejamos, mas aguardamos no Senhor confiadamente, porque o Senhor é maior do que toda esta pandemia. Assim rogamos pela bênção do Senhor em nossas vidas, a bênção de nos apartar de nossos pecados, a bênção de estarmos no Senhor. Rogamos que esta bênção se faça real para a nossa igreja, sendo concedida sobre cada membro. Colocamos nossas congregações de São Mateus, Sapucaia e Quissamã, seus líderes, pastor Décio, presbítero Praxedes e presbítero Gilson, e cada membro de cada congregação em tuas mãos. Que a graça do Senhor seja sobre eles. Assim rogamos pelos missionários e os campos missionários, que eles, os teus servos ali naquela localidade, venham ser fortalecidos pelo Senhor. Clamamos ainda pelo nosso Brasil e por nossas autoridades, para que o Senhor conceda sabedoria a eles, numa época de muitas vozes e de muitos interesses, ó Deus. Que o Senhor incline os seus corações e que o Senhor confunda o inimigo e que nossa nação venha a ser abençoada e possa ver a tua boa mão a nos livrar. Esta é a nossa oração que fazemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de podermos estar juntos nessa noite. Agradeço a você o privilégio de poder entrar em sua casa, estar junto dos seus e juntos meditarmos e louvarmos o nome do Senhor. Amanhã nós vamos começar um novo movimento de oração. Pensaremos na vida de Jó. O tema da nossa semana de oração é Aprendendo a Orar com Jó. E o material vai estar disponível nas nossas redes sociais.
venha se envolver. É durante uma semana. Grandes lições poderemos aprender com a pessoa de Jó, e é muito importante que você faça parte, que o Senhor trabalhe na sua vida, que você seja lapidado pelo Espírito Santo do Senhor. Faça parte, una-se a nós, vamos estar juntos aprendendo e orando. Se o Senhor permitir, no próximo domingo nós teremos a nossa aula da escola dominical e à noite o nosso culto. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai. Você já instalou o nosso aplicativo? Não? É muito fácil. Você pode utilizar o QR Code que está na sua tela de acordo com o seu celular, iPhone ou Android. Basta apontar a câmera do seu aparelho para o código e baixar o aplicativo. Caso prefira, você poderá acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquisar pelo nome do nosso aplicativo, UIECB. Depois, clique em Instalar e aguarde. Após finalizar a instalação, clique em Abrir. Agora, você precisa se cadastrar em nossa plataforma. Na parte inferior do seu aplicativo, clique em Cadastrar-se. Preencha com os seus dados, nome completo, celular, e-mail e crie uma senha. Agora você precisa selecionar a igreja. Clique no campo Qual a igreja frequenta? E pesquise por Campo Redondo. Depois, clique em Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo. Marque a caixa ali e aceite os termos de uso. Depois, clique em Confirmar. Pronto! Seu cadastro foi criado com sucesso. Clique em OK. Acesse o seu e-mail, o mesmo que você utilizou para se cadastrar. Você receberá uma mensagem para ativar o seu cadastro. Abra o e-mail e clique no botão Clique aqui para confirmar. Pronto, seu cadastro foi finalizado. Volte ao aplicativo, entre com os dados cadastrados, seu e-mail e sua senha e depois clique em Entrar. Prontinho! Agora você já tem acesso ao nosso aplicativo. Navegue e use à vontade. Fique informado de tudo o que acontece em nossa igreja.